Olá, bem-vindos ao O Eu Profundo. Hoje a gente vai mergulhar juntos num tema fascinante que chega pra gente de um texto chamado Maldades Humanas. É uma reflexão que, sabe, desafia um pouco o nosso olhar sobre as ações das pessoas, mesmo aquelas que a gente normalmente condena logo de cara. Vamos explorar uma história sobre Jesus e um jeito muito particular dele de achar lições, assim, onde a gente menos espera. Isso. A ideia aqui é tentar entender essa perspectiva que o tema traz, sabe? Não só a história em si, mas o insight que ela dá sobre esforço, sobre dedicação e essa coisa do bem e do mal. Uma exploração que, quem sabe, pode até mudar um pouco como a gente vê as coisas. Exatamente. Vamos dar uma olhada em como o texto mostra essa capacidade de tirar a sabedoria de todo tipo de situação, né? Até das mais difíceis, mais sombrias. E isso leva a uma lição que, nossa, desafia mesmo que a gente espera sobre julgamento, sobre compreensão. O que é mais legal aqui é isso. Conseguir ver além do óbvio, achar uma luz ali onde parece não ter. O tema começa, pintando um quadro bem vivo de como Jesus ensinava. Ele não ficava só nos discursos, ele usava o que estava ali ao redor, certo? O texto descreve isso de um jeito bem interessante. Como era essa abordagem? Sim, é quase uma pedagogia do cotidiano, né? Ele transformava tudo em sala de aula. O texto dá exemplos ótimos, as ondas do mar para falar das paixões humanas, sabe? Os ninhos dos passarinhos para falar da importância da família. As flores do campo para elogiar a simplicidade. Ele via lições em tudo, coisas como a semente de mostarda, que virava símbolo da fé, o trigal representando o reino de Deus, ou aquela moeda perdida ilustrando o valor de cada um para Deus. É uma busca o tempo todo para conectar o que a gente vê, o tangível, com o espiritual, com o invisível. Isso faz os ensinamentos ficarem muito mais próximos da gente, mais fáceis de guardar. É ver o sagrado nas coisas comuns do dia a dia. Entendi. E essa capacidade de achar significado e além da natureza, né? O texto fala uma coisa interessante, que mesmo diante do que ele chama de feridas e maldades humanas, Jesus parecia sempre procurar, a melhor parte. Defendia quem estava à margem, achava atenuantes, mesmo quando combatia o erro de frente. Aquele exemplo da mulher que ia ser apedrejada que o texto cita mostra bem isso, não é? Uma mistura de justiça com uma compaixão que via a pessoa por trás do ato. Esse ponto é chave. Essa habilidade de achar a melhor parte, ou, sei lá, identificar atenuantes, mas sem nunca ser conivente com o mal. Isso é central na abordagem que o texto descreve. Ele não fechava os olhos para o erro, de jeito nenhum. Mas o foco era na pessoa. Era buscar entender, ajudar, levantar. Como o texto mesmo diz, ele surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. É uma visão voltada para a recuperação, sabe? Para o potencial, não só para a condenação. E é justamente essa capacidade que prepara a gente para a história principal do tema de hoje. Perfeito. Essa coisa de ver potencial onde a gente só esperaria a condenação. E isso nos leva direto para a história central mesmo. Tiago e João chegam de Cesareia. Dá para imaginar a cena, né? Abalados, chocados com a notícia de um ladrão famoso que finalmente foi preso. A expectativa deles parece clara. Eles querem ouvir de Jesus uma palavra de, sei lá, reprovação, talvez de espanto com aquele caso todo. Sim, a gente quase sente a tensão ali. Aí Tiago começa a contar os detalhes e são detalhes, assim, impressionantes. O ladrão, para conseguir roubar umas joias valiosas, ele dedicou 6 meses da vida dele. 6 meses. O texto descreve que ele cavou uma parede de rocha dia após dia, escondido, e para manter o disfarce ele se fingia de escravo durante o dia, sofrendo fome, sede, até apanhando dos capatazes, né? Tudo isso para poder usar a noite para cavar. Que persistência, que sacrifício, mesmo que aplicado para uma coisa horrível. É fundamental notar como o texto descreve esse esforço em detalhes, né? São 180 dias de trabalho escondido, aguentando condições terríveis, trabalhando pesado no campo debaixo de sol só de fachada,
para poder cavar à noite. O texto não fala só de persistência. Fala de inteligência, de astúcia, de planejamento e uma dedicação imensa, quase sobre-humana, que ele canalizou para esse crime. É o retrato de uma energia gigantesca focada num fim destrutivo. Exatamente. E o final da história, depois desse esforço todo quase inacreditável, quando ele finalmente pega o tesouro, ele é pego em flagrante. O texto descreve a cena. Ele é espancado brutalmente, fica com os braços sangrando, o rosto todo machucado, sofre humilhação pública e é jogado na prisão quase morrendo. Um quadro bem sombrio, né? E aí estão os discípulos Tiago e João contando tudo isso, provavelmente esperando a condenação final de Jesus para aquele homem. A expectativa deles é quase palpável no texto. Diante de um relato tão chocante, de um crime feito com tanta dedicação, tanto método, o que se esperaria? Uma condenação forte, né? Uma lamentação sobre a maldade humana. Eles apresentam o caso quase como uma provocação, um teste. Que diria o Senhor? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Eles parecem desafiar Jesus a achar algo de bom naquilo tudo. E aqui vem o ponto de virada, a parte que fica realmente surpreendente. Jesus ouve toda a história, longa, detalhada, em silêncio. Então, com um olhar que o texto descreve como percussivamente doce, ele olha para os discípulos e diz algo que ninguém, absolutamente ninguém ali podia imaginar. Imagino a cena. Ele não foca no crime, nem na brutalidade da punição, nem na vítima do roubo. A resposta dele é esta, e é incrivelmente forte. Se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Uau, que reviravolta! É uma perspectiva genial e, assim, desconcertante. Em vez de focar na maldade do ato, ele muda completamente o foco para a energia que foi gasta ali. A inteligência no plano, a perseverança teimosa de 180 dias, a capacidade de aguentar sacrifícios extremos, fome, sede, violência. Essas qualidades, elas em si são neutras, são capacidades humanas, né? Podem ser usadas para construir ou para destruir. Nesse caso, foram para o mal. E a provocação de Jesus é: imaginem o poder transformador se a gente aplicasse essa mesma intensidade de esforço, essa mesma dedicação incansável para fazer o bem. Nossa, isso realmente vira o jogo. A questão não é mais julgar o ladrão, mas refletir sobre a nossa própria capacidade humana de dedicação e onde a gente está investindo ela. O texto diz que os discípulos ficaram surpresos, sem saberem que replicar. Consigo muito bem imaginar a cena. Devem ter ficado ali de queixo caído tentando processar essa inversão total de foco. E se a gente conecta isso de volta com o quadro geral que o texto pintou lá no começo sobre o método de ensino dele, a gente vê uma coerência impressionante. Aquele que tirava lições das flores, dos pássaros, também acha uma lição profunda na dedicação obstinada de um criminoso. Mas é crucial entender, isso não é de jeito nenhum uma aprovação do crime, tá? Nem uma tentativa de diminuir a gravidade. É um reconhecimento do potencial imenso que o ser humano tem para esforço focado, para dedicação extrema. E um chamado urgente, quase um alerta, para a gente redirecionar esse mesmo potencial para a construção do bem. Faz todo sentido. Isso leva a gente a questionar fundo como a gente avalia as ações, não só as dos outros, mas as nossas também. Será que a gente consegue reconhecer o esforço, a inteligência, a perseverança, mesmo quando o objetivo final é errado, é destrutivo? Condenar o ato é necessário, claro, mas a lição aqui parece ser: olha para a energia que foi investida ali. E, de forma ainda mais profunda, a pergunta que fica ecoando é: a gente está disposto a investir um nível comparável de energia, inteligência e perseverança nas nossas próprias boas intenções? Fazer o bem não é uma coisa passiva, sabe? Uma simples ausência do mal. Exige um esforço ativo, consciente, dedicado, talvez muito maior do que a gente costuma imaginar. Faz muito sentido. É relativamente fácil ter boas intenções, né? Falar, eu quero ser uma pessoa melhor, gostaria de ajudar mais. Mas colocar isso em prática,
com a mesma garra, a mesma persistência diária, a mesma capacidade de superar desconforto, sacrifício, que aquele ladrão mostrou ao cavar uma parede por 6 meses, aí é outra história. A gente pode pensar no nosso dia a dia. Quanta energia a gente investe em reclamar uma situação difícil versus buscar ativamente uma solução construtiva? Quanto tempo e foco a gente dedica a criticar algo ou alguém versus tentar genuinamente entender, oferecer ajuda concreta, construir pontes? Exato. A reclamação, a crítica, às vezes são quase automáticas, né? Não exigem tanto esforço planejado. Mas a construção, a ajuda mútua, a compreensão profunda, a paciência ativa, essas ações exigem um investimento consciente de energia, de inteligência emocional, de perseverança. A lição parece ser essa. Vejam a incrível capacidade de esforço que existe no ser humano mesmo quando está terrivelmente mal direcionada. Agora, imaginem essa mesma força aplicada ao que realmente importa, ao que constrói, ao que cura, ao que eleva. Então tá. Como a gente pode trazer isso para a nossa vida prática? Como essa ideia pode, sei lá, guiar a gente no dia a dia? Talvez o primeiro passo seja justamente reconhecer na gente mesmo esse potencial de dedicação. Onde a gente está investindo nossa energia mais valiosa, nossa inteligência, nossa capacidade de perseverar. Quais são as paredes que a gente está cavando e para quais tesouros? Precisamente. A gente pode começar se perguntando: quais são os tesouros que realmente valem nosso esforço e sacrifício diário? Por exemplo, cultivar a paciência com o familiar em um momento de tensão. Isso exige um esforço contínuo, uma perseverança no sacrifício diária, né? Dedicar-se a um projeto que ajuda a comunidade mesmo sem reconhecimento imediato ou recompensa financeira, isso exige devotamento. O esforço para aprender algo novo que torna a gente pessoas melhores ou para desenvolver uma habilidade que permita servir aos outros de forma mais eficaz, isso requer inteligência e aplicação focada. Manter a calma numa discussão mais quente, buscar o diálogo em vez do confronto, isso exige um tremendo serviço da nossa parte, um controle consciente. É um convite muito poderoso a não subestimar o trabalho que a execução do verdadeiro bem exige. Não é algo que acontece por acaso, sabe? Não é só ter um bom coração e pronto. Requer planejamento, foco estratégico, resiliência diante das dificuldades, superação de obstáculos, muito parecido com o que o ladrão demonstrou, né? Mas direcionado para fins construtivos, para o nosso crescimento pessoal, para ajuda ao próximo, para a melhoria do ambiente à nossa volta. É quase um desafio. Se alguém se esforça tanto para destruir, para roubar, para causar dor, quanto mais deveríamos nós nos esforçar para construir, para curar, para espalhar compreensão, começando pela nossa própria transformação. Representa uma mudança de paradigma interessante, né? Em vez de só condenar o mal e a gente se sentir superior, podemos usar a energia demonstrada no mal como um espelho incômodo para nossa própria, talvez, falta de dedicação ao bem. Questionar honestamente: eu tô colocando a mesma garra, a mesma inteligência estratégica, a mesma persistência incansável nos meus objetivos mais nobres? Ou tô sendo negligente, meio morna com aquilo que eu digo que é realmente importante? A execução do bem, como a frase finaliza, ela reclama compreensão, entender o que precisa ser feito e por quê. Devotamento, entrega de coração e perseverança no sacrifício. Continuar mesmo quando tá difícil. Não é uma tarefa leve, não. É verdade. Pensemos em exemplos bem práticos. Quantas vezes a gente desiste de começar uma atividade física ou um estudo importante porque, dá muito trabalho? Ou adia aquela conversa difícil, mas necessária para resolver um conflito porque exige um esforço emocional que a gente prefere evitar? Ou abandona um projeto voluntário legal porque começa a consumir nosso tempo livre? A história paradoxal do ladrão nos lembra que nós somos sim capazes de esforços imensos e prolongados. A questão crucial é: para onde a gente está direcionando essa capacidade incrível que todo mundo tem? E essa reflexão não precisa ser paralisante ou gerar culpa. Não é isso. Mas sim
um estímulo, um reconhecimento do nosso próprio poder. Perceber nossa capacidade latente de esforço é também reconhecer nosso potencial para realizar coisas extraordinárias no campo do bem. Se aquele homem, como o texto descreveu, pôde dedicar 180 dias de trabalho árduo, arriscado, sofrido por joias materiais, o que nós não poderíamos alcançar em termos de paz interior, de relacionamentos mais saudáveis, de conhecimento útil, de justiça social, se a gente aplicasse uma fração dessa mesma determinação focada? Nossa, que reflexão profunda e, assim, inesperada que a gente pode tirar dessa história. A capacidade de encontrar uma lição tão vital sobre a dedicação necessária para o bem, justamente no relato minucioso de um crime, é realmente surpreendente. Nos desafia a olhar com mais atenção para onde a gente coloca a nossa energia, nossa inteligência e nossa perseverança no nosso dia a dia. De fato, fica o convite para a gente observar não apenas as ações, as nossas e as dos outros, mas também o esforço, a inteligência e a dedicação que são investidos nelas. E, a partir daí, refletir sobre como a gente pode, conscientemente, canalizar nosso imenso potencial humano para construir o bem, com uma intensidade que talvez a gente nem imaginasse possuir. Esperamos que esta análise do tema de hoje aqui no Eu Profundo tenha trazido alguma luz, quem sabe uma nova perspectiva ou simplesmente um bom ponto para reflexão. Agradecemos imensamente a companhia nesta exploração. Até a próxima.